Espírito Allan Kardec de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, e da Associação Médico Espírita da Serra Gaúcha, nosso cordial e fraterno abraços a todos que nos acompanham através deste canal da Serra Gaúcha no YouTube, aqueles que nos acompanham através da TV Secal e aqueles que oportunamente também assistirão esta live. Hoje nós temos a grata satisfação de termos uma live com a Samira. Boa noite, Samira. Boa noite, queridos amigos. É um prazer estarmos juntos. Bom, antes então de passar e formalmente nós anunciarmos a Samira e darmos a sua rápida biografia, nós conclamamos a todos no convite para uma prece, para que possamos, a partir desse momento, harmonizarmos-nos através de Jesus, através dos mentores espirituais que se fazem presente, para que nesse momento, Senhor, possamos aurir as energias benéficas que nos envolvem. E possa, Senhor, envolver todo o nosso Brasil nesse momento de transição, de incertezas, em que as pessoas de bem oram diuturnamente para que se mantenha em nossa pátria amada Brasil a cristandade, os valores e os princípios que norteiam esta nação desde os primórdios dos tempos, sempre comandados e coordenados por Jesus. Possa, Senhor, envolver todas as pessoas de bem de nossa pátria, para que juntos possamos construí-la e efetivar nela, Senhor, a tua proposição, transformando-a efetivamente em coração do mundo, pátria do Evangelho. Que tua paz e teu amor nos fortaleçam nesse momento e sempre. Obrigado, Senhor. Senhores, hoje nós temos então a satisfação com a live, com a palestra da Samira José Turconi, ela que é professora da AME Serra Gaúcha junto à Universidade de Caxias do Sul, na pós-graduação de Espiritualidade e Saúde, ela que é fundadora e secretária do Centro Espírita Allan Kardec de Bento Gonçalves, do Rio Grande do Sul, e também da Associação Médico Espírita da Serra Gaúcha, a nossa AME Serra Gaúcha, além de tantas atividades que ela exerce em palestras nacionais, internacionais, escreve em periódicos, tem livro publicado, livro também em capítulos, enfim, ela tem uma grande biografia. Então, convidamos a Samira para que nos apresente a missão espiritual do Brasil de Capela aos dias de hoje. Samira, por gentileza, agora os microfones estão à tua disposição. Obrigada, Vitória, obrigada a todos que estão conosco, através da AME Serra Gaúcha, através do Facebook, através da TV Secal, e todos aqueles que também estarão conosco futuramente, porque esta live, como todas, ficará também no canal da AME Serra Gaúcha. Que possam as bênçãos de Jesus nos envolverem hoje, amanhã e sempre. Este tema, a missão espiritual do Brasil, de Capela aos dias de hoje, se refere a justamente nós fazermos uma reflexão sobre a missão espiritual do nosso país, da nossa pátria, diante dos países mundiais. E nesses tempos tão dolorosos de provações que estamos vivendo, quase todos os valores morais sofrendo insulto na sua subversão,
há os espíritos heróicos que, humildes, sabem da sequência, do planejamento divino para o nosso país. E se Deus permite a prática de tantos absurdos por parte de poderosos da terra que ficam embriagados pelo vinho do autoritarismo, da ambição, da cobiça, há também espíritos que se utilizam dos, dos brasileiros, de nós encarnados, para darem sequência a essa tarefa espiritual do nosso país. E nessa tarefa abençoada de espiritualização do homem, o Brasil caminha numa vanguarda. A missão evangélica da nossa pátria, no concerto de todos os povos, de todas as nações, diante da humanidade, teve a sua origem no plano espiritual. E justamente através de Jesus, através dos seus prepostos, é que ocorre essa evolução extraordinária. Então, nós vamos ver que esta missão nos traz informações para que todos, assim, venhamos a trabalhar nessa efetivação do coração do mundo, pátria do Evangelho. Aí nós vamos, hoje, nos utilizarmos destes dois livros publicados em 1938, O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e em 1939, A Caminho da Luz, apesar de que os dois foram escritos em 1938 por Chico Xavier, um ditado por Emmanuel e o outro ditado exatamente por Humberto de Campos. Nós vamos ver que no livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos traz um fio inquebrantável justamente das experiências terrestres, dessas experiências que reuniram harmoniosamente uns espíritos aos outros para cultivarem a alma humana na sua proposta evolutiva. Então, a caminhada segue para a expressão única da fraternidade e do amor universal, substituindo justamente as raças por almas, e as gerações se caracterizam exatamente por aprendizado e experiência do espírito aqui na Terra. Já no livro de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós vamos ver que o autor espiritual traz informações recolhidas dos trabalhadores celestiais, das falanges celestiais do mundo espiritual. E este trabalho, este livro, justamente se destina a explicar a missão espiritual do Brasil, que muito mais do que um celeiro do mundo, o Brasil se reveste como celeiro das claridades espirituais. Então, nós sabemos que o Brasil já é chamado o celeiro dos grãos, que alimentam já 1 bilhão de pessoas no planeta. Mas, mais do que isso, o Brasil se caracteriza, então, também como celeiro das claridades espirituais. Então, nós vamos ver que já Jesus transplantou da Palestina a sua árvore, o seu evangelho de amor, para as terras do Cruzeiro do Sul. É preciso que nós venhamos a fazer um histórico sobre isso. Então, rezam
as tradições no mundo espiritual, conforme está descrito no livro A Caminho da Luz, que na direção de todos os fenômenos do sistema solar existe uma comunidade de espíritos puros, eleitos por Deus, para organizarem justamente as populações de espíritos que estariam inseridas nessas coletividades planetárias. Dessas comunidades, nós vamos ver que existem espíritos angélicos, espíritos crísticos, responsáveis por cada uma destas estruturas físicas que abrigam os espíritos, os planetas, sendo que Jesus é um dos espíritos crísticos e ele é o responsável pela nossa Terra. Então, sabe-se que há 5 bilhões de anos atrás, Jesus, com os seus colaboradores, foi então encarregado de desenvolver a evolução em uma parte da explosão solar, a qual essa parte ele denominou então de planeta Terra. Então, Jesus, é o governador do planeta Terra, porque ele recebera uma incumbência do próprio Deus para aí cuidar dos espíritos que iriam sendo desenvolvidos a partir deste planeta. Nós vamos ver que Jesus, então, opera essa escultura geológica do orbe terreno. Nós imaginávamos, antes de tomar as informações da doutrina espírita, que era Deus quem criara a Terra. Mas nós vamos entender que foi Jesus buscando os elementos no universo que criou esse planeta maravilhoso que nós não cansamos de admirar e de elogiar, chamado Terra. Então, é ele quem vai operar toda a geologia no planeta. Nós vamos ver que na era quaternária, Jesus pediu a Deus que o seu trabalho fosse abençoado com o germe da vida. Então, nós vamos entender, e é descrito no livro A Caminho da Luz, todo passo a passo, desde aquelas células que vão dar a unidade para os indivíduos unicelulares, que vão trazer a vida para o planeta, desde a configuração mais simples até a mais ou menos 1,8 milhão de anos, com o surgimento do homem. Então, sob a orientação espiritual do Cristo, os antropóides surgem na Terra. Então, vejam que tudo isso fez parte de um planejamento divino, trazendo primeiro os elementos unicelulares até a forma mais complexa do ser vivo, que é o ser humano. Nós vemos aí, então, que este planejamento seguiu, então, uma sequência para aí abrigar os espíritos em evolução. Nós todos sabemos que fomos criados simples e ignorantes para chegarmos à perfeição. Então, teve um determinado período na era quaternária que já começaram a habitar no nosso planeta os princípios vitais, constituídos, então, dos primeiros seres vivos, e depois, na sequência natural, então, surge o homem. Este homem, ele também veio não só como originário da Terra, mas também veio como degradado de outros
outros lugares. E para nós compreendermos a população da Terra, é necessário que nós venhamos a entender espíritos que vieram degradados de Capela. Estas informações encontram-se todas no livro A Caminho da Luz, que nós, nesta explanação, resolvemos unir o livro A Caminho da Luz com o livro de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, para darmos uma sequência natural até os dias de hoje do nosso país. Então, vejamos, há muitos milênios, uma grande estrela da constelação do Cocheiro, denominado Cabra ou Capela, distante da Terra 42 anos-luz. Lembrem-se que a luz viaja a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Precisariam 42 anos viajando a essa velocidade para atingirmos, então, a esta estrela Capela. E este orbe, um planeta desta estrela, girando ao redor dessa estrela, que guarda muitas afinidades com a Terra, atingira a culminância de seus extraordinários ciclos evolutivos. Esses espíritos, habitantes deste planeta, chegaram a uma condição de evolução espiritual e moral. Porém, alguns espíritos não podiam seguir, como hoje nós estamos vendo a própria Terra, neste período de transição, onde alguns espíritos serão degradados da Terra. Pois bem, há milênios atrás, muitos espíritos foram degradados de Capela, de um orbe desta estrela, e vieram, então, para a Terra. Por quê? Porque os espíritos crísticos solicitaram a Jesus para receberem justamente esses habitantes deste planeta da estrela de Capela para a Terra no nosso sistema solar. E assim foi feito. Era um mundo em transição, esse planeta iria subir na escala dos mundos, mas muitos espíritos ainda comprometidos com a maldade, muito distantes ainda do bem que a maioria dos espíritos deste orbe atingiram, eles então não poderiam seguir com a evolução desse mundo. E foi solicitado, então, a Jesus que recebesse. E este texto está descrito no livro, dizendo assim: alguns milhões de espíritos altamente desenvolvidos intelectual, tecnológica e cientificamente, sem os valores morais definidos, lá existiam, no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes. A grande maioria do planeta tinha alcançado um desenvolvimento intelectual e moral, e outros espíritos não. Então, as comunidades espirituais diretoras do cosmos deliberaram localizar aquelas entidades voltadas ainda ao crime aqui na Terra distante, onde poderiam realizar na dor e nos trabalhos penosos de seu ambiente as grandes conquistas do coração e impulsionando simultaneamente o progresso dos habitantes locais. Vejam a misericórdia do Pai. Deus, sabedor da condição que todos nós um dia nos tornaremos espíritos puros,
não não permite que espíritos que ainda atrasados impeçam aqueles que já se consolidaram no bem, se impeçam de avançar. E por isso ele cria esses mundos para receberem espíritos ainda comprometidos com o mal. Desta maneira, esses espíritos, então, são recebidos aqui no planeta Terra. Por quê? Porque foram exilados de Capela para a Terra e Jesus os recebe à luz do seu reino de amor e de justiça, sendo que esses espíritos, eles distantes do seu mundo, eles seguiriam sofredores, infelizes, angustiados, aflitos, porque eles deixaram para trás os seus afetos. Apesar de serem maus, eles foram degradados para a terra, porque, de acordo com o seu conhecimento, poderiam impulsionar, então, o desenvolvimento da Terra. Dessa maneira, esses espíritos, então, reencarnam aqui na Terra, recebidos, então, pelo próprio Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Esses espíritos estabelecem-se preferencialmente na Ásia, na África e na longínqua Atlântida. Desta maneira, eles vão, então, constituir as raças adâmicas. Então, vejam só, eles vão encontrar os espíritos que eram originários do Brasil, desculpem, do planeta, os africanos, eles encontram os asiáticos que já estavam no planeta e também se localizam na longínqua Atlântida. Dessa maneira, eles constituem as raças adâmicas, isto é, as 4 grandes raças: a civilização do Egito, a civilização da Índia, o povo de Israel e os árias. Lembramos aqui que os árias, eles constituem a família indo-europeia, principalmente as civilizações que são os latinos, os celtas, os gregos, os alemães e os eslavos. E essas raças adâmicas são as raças de espíritos que vieram justamente do planeta da estrela de Capela. E eles aqui, então, vão impulsionar o desenvolvimento através do seu conhecimento. Assim, eles constituem a maior parte da população do planeta, miscigenando entre si. Então, Jesus, o governador espiritual, ele acolhia essa pleiade de espíritos ainda revoltados, ainda atrasados, ainda contumazes no mal. Por quê? Porque o planeta Terra ainda estava em desenvolvimento. Então, nós vemos que muitos destes espíritos já retornaram. Os egípcios antigos, os incas, os maias já retornaram, mas a maioria deles ainda se encontra aqui em uma espécie de evolução. E nós vamos ver que Jesus sempre esteve atento às nossas sociedades, às nações, e ele envia seus emissários com as boas novas, Confúcio, Lao Tse, Buda, Moisés, os próprios profetas e depois os sábios gregos, trazendo as informações de evolução para o próprio povo.
Então, nós vemos que Jesus sempre esteve atento à sua população de maneira geral, até que ele próprio, ele próprio encarna aqui no planeta para trazer a sua mensagem de amor, trazendo então as leis de Deus na forma das duas grandes leis: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, Jesus vem pessoalmente cuidar de cada um de nós, os seus habitantes deste planeta azul maravilhoso, do planeta Terra. Por quê? Porque ele aceitou a incumbência de Deus para nos fazer a orientação segura para a própria evolução. Porém, nós sabemos que a sua mensagem foi deturpada, principalmente no período de 1200, 1400, no período das cruzadas, no período das próprias destruições fraticidas que ocorreram, até terminando com a mensagem do próprio Cristo, com a mensagem de Francisco de Assis, que tentavam reviver aqueles ensinamentos de Jesus para todos. Mas nós sabemos que, infelizmente, o homem, utilizando-se de sua condição bélica, matava o seu próprio irmão. E isso é muito frequente de nós verificarmos, principalmente nas cruzadas. Mas, até hoje, nós sabemos que o homem ainda mata o seu próprio irmão. Então, quando Jesus, no século XIV, depois dessas guerras fraticidas terríveis, Jesus visita a Terra para observar o progresso da sua doutrina e fica muito triste porque ele verifica as grandes guerras fraticidas de tanta incompreensão entre os próprios homens, no qual ele vai, então, solicitar ao seu anjo Eliel, que era o seu mensageiro, cuidador da parte social da terra, e ele pergunta para que lugar ele deveria transplantar a sua mensagem de amor. E assim, Eliel lhe mostra justamente o planeta e localiza no planeta o nosso Brasil. E Jesus vai dizer, conforme está relatado no livro A Caminho da Luz: para essa terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore de meu evangelho de piedade e amor. E ele continua: no seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob estes céus e serão entoados os hosanas mais ternos à misericórdia do Pai Celestial. Neste momento que Jesus se volta para a terra e busca a Eliel, o seu orientador, o seu mensageiro de como estava os seus ensinamentos, o seu evangelho de amor, ele determina como missão espiritual do Brasil a localização do seu evangelho de amor. Então, vejam como, e isso está descrito também no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, bem no início, onde o autor espiritual vai trazer com toda a segurança que o Brasil, sim, é esta a pátria da proliferação do evangelho de amor, da multiplicação dos ensinamentos de Jesus. E assim,
ele transplanta de Nazaré, na Palestina, para o Brasil o seu evangelho. Dessa maneira, nós vemos como todo esse planejamento divino vai ocorrendo. Por quê? Porque já na Palestina não havia mais condições de multiplicar-se as palavras de Jesus, o seu evangelho de amor. Então, ele transplanta para cá. E ele, desta maneira, determina que na região do Cruzeiro do Sul, Deus então abençoaria estas terras para aí ele transplantar o seu evangelho de piedade e amor. Vejam como nós, brasileiros, temos essa honraria de estarmos encarnados neste período por bênçãos de Deus, para aqui trabalharmos para a fecundação deste Evangelho do Cristo. Então, o Brasil, sim, é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E para isso, os povos da nova terra seriam os simples e fraternos espíritos que já estavam aqui, habitavam o Brasil em prova, mas também espíritos purificados no sentimento da humildade e mansidão, que se incorporavam entre as raças oprimidas da África. Vejam os povos que iriam dar, então, a miscigenação que hoje se estabelece na pátria do Cruzeiro do Sul. Dessa maneira, nós temos este Brasil abençoado, onde todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal, que, em resumo, é o Evangelho de Jesus. Dessa maneira, o próprio Jesus pede a Eliel que encarne para dar início ao descobrimento desta nova terra. Então, Eliel reencarna como Dom Henrique de Sagres, o infante Dom Henrique, o navegador, em 1394, em Portugal. E ele funda a Escola de Sagres, que era aquela escola que justamente iria formar os grandes navegadores do século XIV, século XV e assim sucessivamente. E aí partem as caravelas de Colombo e chegam nas Américas justamente os operários de Jesus que organizam as linhas evolutivas das nacionalidades que aí teriam de florescer no porvir, definindo o papel de cada região no continente. Desta maneira, dia 18 de outubro de 1942, Colombo chega na ilha, onde hoje são as Bahamas, e ele localiza justamente a descoberta do novo continente. É claro que houve uma orientação dos benfeitores amigos, porque nós sabemos que Colombo ia para a África, ia atravessar as Índias, mas ele é desviado da sua rota pelos benfeitores amigos, pelos operários de Jesus, que organizam essas linhas evolutivas, e ele aporta aqui nas Américas. E os benfeitores também determinam, posteriormente, essas Américas, cada uma com o seu papel. Os Estados Unidos como cérebro e o Brasil como coração. Por quê? Porque os Estados Unidos guardam os poderes materiais e o Brasil detém as primícias dos poderes espirituais destinados à civilização planetária do futuro. Vejam
queridos amigos que agora me escutam, vejam o planejamento divino. Nós sabemos que o coração é que vibra, o coração é que traz justamente as verdades espirituais e que o Brasil tem por missão espiritual essa multiplicação dos ensinamentos espirituais, das leis de Deus para toda a civilização planetária, não só para as Américas, sendo que os Estados Unidos, então, é o cérebro, é o que vai comandar a implantação desses poderes espirituais no resto do planeta. Dessa maneira, então, dia 7 de março de 1500, parte de a esquadra de Cabral, chegando aqui em 22 de abril, como todos nós sabemos. Esta expedição, então, é acolhida fraternalmente pelos nativos. Por quê? Porque também Pedro Álvares Cabral, através dos seus sonhos, através daquelas noites, ele também é desviado do caminho das Índias para o novo continente. Nós sabemos, pela história, que houve uma calmaria e que depois desta calmaria, então, as caravelas cedem ao impulso de uma orientação imperceptível. Essa orientação é a que traz as caravelas de Cabral para a descoberta do nosso país. Dessa maneira, nós vemos como Jesus, então, planeja todas estas situações que vão se desenvolvendo. E ele diz a Ismael que é o benfeitor do país, que é o anjo protetor do nosso país, por orientação de Jesus. Ele diz a Ismael: Ismael, manda o meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Recebe-a nos teus braços de trabalhador devotado, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações de nosso Pai. Reúne as incansáveis falanges do infinito, que cooperam nos ideais sacrossantos de minha doutrina e inicia, desde já, a construção da pátria do meu ensinamento. Agora nós podemos entender com muito mais propriedade por que o Brasil é o país mais cristão do planeta. Nós temos o maior número de espíritas, o maior número de católicos e o maior número de evangélicos no mesmo país. Porque houve um planejamento, porque é da vontade de Jesus, amando da vontade de Deus, que aqui se estabeleça esta pátria do Evangelho, o coração do mundo. Então, assim, Ismael determina a bandeira do Brasil, Deus, Cristo e caridade. Estabelece, então, o programa para o Brasil de acordo com a missão apostólica do país. Nós temos por missão espiritual a divulgação dos ensinamentos de Jesus. Não é por nada que muitos evangélicos vão para outros países, muitos católicos vão em missões para outros países, muitos de nós espíritas já fomos para o velho mundo também levar os ensinamentos de Jesus para lá. Os negros são fundamentais na organização física da nova raça. Era fundamental que aqui eles estivessem, porque eles trazem as lições de humildade, porque elas imunizam todos os excessos do imperialismo e do orgulho, dotando o povo brasileiro dos sentimentos
de fraternidade, de ternura e de perdão. Então, já era planejamento os negros também miscigenarem a raça no nosso país, porque eles traziam justamente essa condição de humildade que iria diminuir o orgulho, o imperialismo daqueles colonizadores. Porém, os latifundiários escravizam os negros indefesos de Luanda, Guiné e Angola. São trazidos os negros da África, os nossos irmãos, na condição de escravos. E Ismael, aos prantos, fala para Jesus desta escravidão, a qual Jesus responde: bem sabes que os homens têm a sua responsabilidade pessoal nos feitos que realizam em suas existências isoladas e coletivas. Mas, se não podemos tolher-lhes a liberdade, temos de lembrar da justiça divina, onde cada qual receberá segundo seus atos. Vejam só, que Jesus diz a Ismael que não era possível impedir o livre-arbítrio, mesmo daqueles que trouxeram como escravos nossos irmãos da África, mas que cada um, diante da justiça divina, teria o recebimento dos seus atos. A cada um será dado segundo as suas obras. E nós sabemos também que aqueles espíritos que vieram como escravos também tinham os débitos perante as leis de Deus para virem naquela condição. Então, o século XIX, com a evolução, também traz a Revolução Francesa. E aqui no Brasil, as falanges da Boa Nova, revivida por Allan, através do Livro dos Espíritos, também chega ao território brasileiro. Então, novas falanges de espíritos orientados por Jesus trazem para a Terra a lembrança dos seus ensinamentos que tinham sido deturpados e que, através de Allan Kardec, através do Livro dos Espíritos e através da pleiade de outros trabalhadores desta seara do bem, todos trabalham, então, para trazer a boa nova rediviva, através da doutrina espírita. Então, nós vamos ver que no século XIX, depois da Revolução Francesa, o ser humano também se abre para essas informações que vêm do mundo espiritual, das falanges evoluídas, divinas, celestes, trazendo, então, as informações de que, da onde nós viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. Toda essa coletânea que a doutrina espírita nos traz, nos informa, nos orienta para que nós aqui estejamos cumprindo as nossas tarefas como espíritos comprometidos com a renovação do planeta. Então, há um movimento preparatório do espiritismo no Brasil. Grande quantidade de médicos homeopatas, homens com mediunidade elevada chegam ao Brasil. Os fenômenos de Higgsville também não passam despercebidos. E em 1818, havia um grande círculo de homeopatia sob a direção do Alto. Então, nós vamos ver que todo o universo todo o nosso planeta vai trabalhar para trazer à lume essas novas orientações trazidas do alto. E assim, Ismael convoca
para a terra do Cruzeiro do Sul um grande discípulo de Jesus. E ele diz a ele: descerás às lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado de nossos esforços. E assim reencarna no Brasil Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, no dia 29 de agosto de 1831. Médico, homeopata, espírita, que vai alavancar este movimento nas terras do Cruzeiro do Sul. Ele, então, pôs-se a tarefa da divulgação da doutrina espírita, assumindo em 1895 a posição de diretor de todos os trabalhos de Ismael no Brasil. Vejam o que é esse espírito. Ele recebe a incumbência diretamente de Ismael, o protetor angélico que, a mando de Jesus, o governador planetário, vem trabalhar para o engrandecimento do Brasil. E ele recebe a orientação de Jesus. Na pátria dos meus ensinamentos, o Espiritismo será o cristianismo revivido na sua primitiva pureza. E nós todos sabemos da vida ilibada do Dr. Bezerra de Menezes, que poderia, ao desencarnar, galgar planos mais elevados, que a convite de Maria também recebeu esta oferta. Porém, ele nos disse que, enquanto houvesse uma lágrima ainda em um espírito no Cruzeiro do Sul, ele ainda preferia ficar aqui, nos orientando, nos protegendo. E até hoje se encontra entre nós. Então, o Espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões, conforme asseverou o próprio Allan Kardec na revista Espírita, e também está no livro A Gênese, que o próprio Espiritismo é o que vai ser o cerne, o núcleo, justamente, das novas religiões. O Espiritismo reabilita o cristianismo, reabilita os ensinamentos de Jesus, reabilita as leis que Jesus veio trazer, as leis perfeitas de Deus. Com as provas da sobrevivência, o Espiritismo vinha reabilitar o deturpado cristianismo, semeando de novo os eternos ensinamentos do Cristo no coração dos homens. Vejam a preocupação, o planejamento, o cuidado que Jesus tem para conosco. Mandou os seus precursores, veio ele, vieram depois Francisco de Assis e tantos outros nos lembrar, até que em 1857 é trazido o Livro dos Espíritos através de um trabalhador do Cristo, Allan Kardec. Nós vemos, então, que esta pleiade de espíritos está sob o comando direto de Ismael e sob o comando direto de Jesus, o governador do nosso país, do nosso planeta. Jesus é responsável por cada um de nós. Nós sempre dizemos que ele é o governador do planeta, mas esquecemos de referendar que ele é o nosso governador. Ele é o governador de cada um dos nossos países, deste planetinha azul. Ele cuida de cada um de nós, ele sabe o nosso nome, mas claro que nós temos os espíritos angélicos, como Ismael, e toda essa pleiade, que aqui vemos Allan Kardec, Emmanuel, Dr. Bezerra, Chico Xavier, e tantos outros homens abnegados
que estão na pátria do Evangelho, no coração do mundo, fomentando os ensinamentos do próprio Cristo, para que nós aqui venhamos a multiplicar esses ensinamentos na nossa ação, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos. Então, ao termos estes espíritos que vieram habitar o nosso país, Jesus também percebia as súplicas das regiões inferiores mais próximas da terra, e ele atende. Então, reencarnam no Brasil espíritos atormentados pelo crime e pelo remorso, evoluídos nas ciências, pobres nos sentimentos de humildade e amor, à espera da oportunidade de redenção. E assim Jesus permite reencarnarem no Brasil trabalhadores das cruzadas, senhores feudais da Idade Média, padres inquisidores. É por isso que hoje nós temos esse caldeamento de trabalhadores no bem e trabalhadores que não trabalham para o bem, porque é uma mistura de espíritos que foram acolhidos por Jesus no nosso país, para que aqui estivessem também tendo a possibilidade da sua redenção. E assim, espíritos se incorporaram à nova raça, sofrendo as penúrias do cativeiro, exemplo de sacrifício, dedicação ao ideal de solidariedade, lição, trabalho e obediência. E assim formamos todos nós esse nosso país abençoado. Jesus nos assegurou um papel na construção da pátria do Evangelho. Vejam só como nós pedimos, como nós imploramos para estarmos aqui nesta fase de transição pela qual passa agora o nosso planeta. Existe essa grande viagem do espírito. Nós ainda não atingimos a condição de espíritos perfeitos. Ainda estamos em viagem. Por isso, precisamos compreender essa função celeste do nosso país. Os tempos são chegados, dizem-nos de todos os lados, e está também exarado no livro A Gênese, de Allan Kardec. E são chegados que tempos? O tempo da separação do joio do trigo, o tempo da ascensão do planeta Terra para mundo de regeneração, o tempo no qual nós iremos ascender a uma condição de um mundo mais feliz, se comparado ao mundo de provas e expiações que hoje estamos habitando. Então, já se consegue verificar o amanhecer de uma nova era, o amanhecer de um novo tempo mais feliz, em que as forças do mal serão compelidas, serão obrigadas a abandonar suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres. Neste novo tempo, estas forças do mal não mais estarão aqui na Terra, irão para outros planetas, irão para planetas que poderão abrigar a sua evolução tecnológica, científica, mas o seu atraso moral, porque a Terra será guindada a uma condição de um mundo mais feliz, um planeta de regeneração. Nesse momento, nós vamos ver que numa luta maior que não vem longe, o planeta alijará, retirará todos os espíritos rebeldes e ainda galvanizados, cristalizados no crime,
que não souberem aproveitar a dádiva de numerosos milênios. Por isso que nós vemos, queridos amigos, tanta maldade ainda vista por nós e que nós já não mais compactuamos com tantas atrocidades, com tantas guerras fratricidas, com tantas mortes, com tantas situações de aflições impostas de irmãos contra irmãos, porque todos nós estamos tendo a oportunidade de nos tornarmos melhores, de abandonarmos o nosso homem velho, ainda comprometido com o erro, e evoluirmos para o homem novo, comprometido com o bem, com o acerto. Então, muitos serão exilados da terra, como ocorrera com Capela. Espíritos vieram de Capela para a terra, muitos irão da terra para mundos inferiores, onde ainda irão resgatar os seus equívocos perante as leis de Deus, com tormentos, com trabalhos, distantes dos seus amores, porque não estão aproveitando a oportunidade última de estarmos voltados ao bem. Muitos não reencarnarão mais na Terra. E quem ficará? Como se dará essa escolha? Vejam só, ficarão na Terra os que puderem compreender a lição do amor e da fraternidade, sob a égide de Jesus, cuja misericórdia é o verbo de vida e luz desde o princípio. Então, reencarnará na Terra quem tiver os ensinamentos de Jesus no seu coração, na sua prática, na sua atitude, no seu pensamento, no seu sentimento. Estes ficarão na terra. Por isso que nós podemos compreender quando Jesus disse: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Que terra? A terra regenerada, a terra mais feliz. São aqueles que, conseguindo praticar os seus ensinamentos, trazendo no seu coração o trabalho no bem, trazendo os seus ensinamentos de amor, de fraternidade, esses seguirão a terra regenerada. Isso está muito bem descrito neste livro, Não Será em 2012, e também existe live com a doutora Marlene, com o Geraldinho Lemos Neto, no nosso canal da AME Serra Gaúcha, numa live que eles fizeram num seminário aqui na região sul, aqui no Rio Grande do Sul. A doutora Marlene fez o seminário em Bento Gonçalves e o Geraldinho fez em Caxias do Sul. E está muito bem explicado que a terra receberá somente aquele que trouxer a mensagem de Jesus no seu coração. E assim nós temos que o nosso país é da ordem e do progresso, que possamos todos nós reencarnar neste chão abençoado, que possamos efetivamente, trabalhando no bem, concretizarmos Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho do Cristo. Que sejamos nós os abençoados e que Jesus possa envolver a terra brasileira nas suas bênçãos, para que ela cumpra os seus objetivos e as suas metas. É uma determinação do alto, é um destino divino o nosso Brasil ter as bênçãos de Jesus no cumprimento da proliferação dos seus ensinos para toda a civilização humana.
Vejam só, meus queridos, como este evangelho de Jesus produz um futuro de luz. Trabalhemos com Jesus, despertando a nossa consciência para os valores do Espírito. São esses valores que nós vamos levar para onde formos. São esses valores do Espírito fundamentados no seu evangelho de amor que nós traremos quando reencarnarmos na terra regenerada. Por isso, meus queridos, aproveitemos essa oportunidade, apesar dos tempos tão difíceis, tão desafiadores que estamos vivendo no planeta e, particularmente, no nosso país amado. Vamos trabalhar no bem, com certeza do amparo. Vamos trabalhar sem medo. Vamos ter fé, essa fé traduzida na confiança, a fé divina, porque é destino do Brasil, mas a fé humana, porque nós somos os trabalhadores de Jesus para a concretização do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Muito obrigada, queridos amigos. Muita paz e que esta mensagem possa trazer muito amor em seus corações. Muita paz a todos. Obrigado, Samira. Foi de fundamental importância a tua fala, esse teu falar, trazendo-nos, rememorando essa preciosidade na orientação de Jesus, através da psicografia de Chico, nesses 2 livros que citastes, para que compreendamos o momento que estamos vivendo, tendo fé e a certeza que Jesus está sempre no leme. E há um planejamento divino para tudo o que aconteceu e está a acontecer, para que se efetive realmente essa grande transformação. Por isso que nós sempre falamos que a luz de Jesus está a iluminar todo o nosso orbe, principalmente todos os recantos do nosso país, mostrando quem é do bem e quem ainda está afastado do bem. Nós vemos com satisfação que esse momento necessita cada vez mais rememorarmos o que Jesus nos traz, nos apoia, e essas obras 2, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Humberto, e A Caminho da Luz, de Manuel Chico, nos comprova realmente a nossa realidade e o nosso compromisso com cristãos, espíritas, evangélicos, católicos, qualquer denominação doutrinária, mas que sejam efetivamente cristãos. Como nós estamos vendo nesse momento no país, graçando essa fraternidade, essa harmonia, para que a moral do Cristo permaneça. Nós temos, assim, várias pessoas que estão conosco, falando sobre a preciosidade dessa tua fala, sobre esse conteúdo maravilhoso, como a Ilse, que fala, o nosso amigo Dilson, lá de Vitória do Espírito Santo, Bela fala, a Ilse lá reitera as várias vezes para que essa palestra seja partilhada com todos os conhecidos. A Elisete Odovato também disse que live maravilhosa, reviver a nossa história contada com tanta maestria. A Ana Cristina Marques, impossível não se emocionar com essa palavra. Parabéns, Samira. Gratidão. Que trabalho perfeito de Jesus. Como somos abençoados em viver esses ensinamentos de Jesus em nossos corações. Gratidão. Nosso querido Sérgio Frá também, informações preciosas para entendermos melhor a missão do Brasil no mundo espiritual. Obrigado, Samira. O Fernando Lemos também, que tenhamos forças para enfrentar esse momento. A Edna, boa noite, que maravilha, emocionante. Deus nos abençoe, belíssima mensagem. O Edis também, que está sempre conosco, excelente palestra. A Adriana também agradecendo, achando maravilhosa. A Sandra Ramos, a Isa novamente fala, também estou emocionada
e só agradeço pela oportunidade de estar aqui. Só peço entendimento para prosseguirmos firmemente. A Reine também, muito obrigado a Samira pela linda mensagem. A Ivana também, agradecendo, e tantos outros. Então, realmente isso é importantíssimo, nos dá um alento para que saiamos dessas crises de ansiedade, nesse momento de transição, para que com Jesus e para Jesus testemunhemos a nossa tarefa. Ninguém está aqui por acaso, e sim para cumprir a sua missão, para que nós, juntos a Jesus, transformemos essa nação no que queremos e devemos, para o bem nosso e o bem de todos. Então, Samira, sem mais me alongar, eu gostaria das tuas considerações finais, agradecendo em nome da Associação Médico Espírita, do Centro Espírita Allan Kardec, e a todos os nossos queridos amigos que estão a assistir e assistirão futuramente. E após as tuas considerações, por gentileza, também a prece de encerramento. Queridos amigos, muito, muito obrigada pela presença, pela participação de todos. Realmente é muita ousadia minha conseguir unir essas duas grandiosas obras maravilhosas, obras de Chico Xavier, ditadas por espíritos como Emmanuel, como Humberto de Campos, conseguir tirar aquilo que diz respeito a nós brasileiros. Duas obras grandiosas reunidas numa conversa de 1 hora, que é impossível mesmo, mas que traz um alento tão grande nestes momentos em que todos nós andamos aflitos. Tenhamos confiança, tenhamos fé, tenhamos a certeza do amparo. Há um planejamento divino. Jesus está no leme. Ninguém vai praticar algo que não esteja destinado a concretizar esta pátria como a pátria do Evangelho. Nós sabemos, queridos amigos, nós sabemos, Jesus conduz com a maestria de um espírito crístico. Tenhamos a certeza deste amparo. Muito obrigada pela atenção de vocês, pela presença de vocês. Este tema é um tema que cala fundo no meu coração, porque nos remete sempre numa história espiritual muito mais ampla do que a nossa história humana e que nos dá uma luz que nós não estamos desamparados. Muito obrigada, meus amigos, muito obrigada, meus queridos. A orientação é que leiam esses 2 grandiosos livros, que vocês vão ter um manancial de informações. Releiam aqueles que já leram, com certeza, e presenteiem estes livros agora no Natal, que vai fazer todo sentido para as pessoas. Bem, eu estou tão feliz e tão emocionada de ter trazido esse assunto, que nesta prece, eu só quero agradecer. Agradecer ao Mestre Jesus, agradecer aos benfeitores amigos deste nosso país, Ismael, Dr. Bezerra, Chico Xavier, Allan Kardec, todos aqueles que trouxeram para a pátria do Cruzeiro os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos limpos, cristalinos, e os ensinamentos à luz da doutrina espírita que nos traz esta fé raciocinada, este acolhimento aos nossos corações aflitos. Mestre Jesus, que possamos
ser os teus braços encarnados na construção da terra regenerada. Sabemos porque estamos aqui neste período. Nos capacitamos para isso, sabemos, Senhor. Todos trazemos os talentos que devemos multiplicá-los em benefício desta terra abençoada, de muita paz, que já se avizinha, que já está nos pródromos da alvorada, que já está clareando no início da nova terra regenerada. Querido amigo Jesus, de todo o nosso coração, nós te agradecemos. Ilumina-nos, abençoa-nos, fortalece-nos para seguirmos em frente nesta proposta de trabalharmos na tua seara do bem. Que aqui se concretize Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Que assim seja. Que assim seja. Mais uma vez, obrigado, Samira. Obrigado a todos que nos acompanham. Tenham uma excelente semana e uma ótima noite. E até a próxima, se Deus quiser.